Meu nome é Cíntia Gracinda Carvalho dos Santos Catebe. Meu trabalho é sobre a cólica em equinos, que foi sugerido pela professora doutora Alana Lisla de Souza, que ministra a disciplina de anatomia topográfica oferecida pela Universidade Estadual do Maranhão. Então, aqui contextualizando esse assunto, o Peroi Mendes, em 2014, diz que por possuir peculiaridades anatômicas em seu aparelho digestório, a espécie equina ela apresenta predisposição a alterações morfofisiológicas graves, responsáveis por sinais de dores abdominais intensas conhecidas como cólica ou abdômen agudo. Então, essa cólica ela pode estar relacionada a vários fatores, que vão desde a produção de gás lá no intestino, resultado da fermentação dos alimentos, que a gente vai ver mais lá na frente por que isso acontece, até a obstrução ou a própria torção do intestino, o que requer uma intervenção cirúrgica nesse caso. Então, essa dor, ela vai provocar uma série de mudanças no comportamento do animal. Aqui eu trouxe os principais tipos de cólica, né? Durante o trabalho, a gente vai enfatizar mais situações relacionadas ao próprio sistema digestório desse animal. Então, aqui a primeira cólica é a cólica de pélvica, ou de impacto, também chamada, que é ocasionada pela obstrução desse intestino por uma massa espessa de alimento. A gente vai observar a anatomia dessa estrutura, né, do intestino, para a gente estar observando por que isso acontece. Também a cólica por gases, que geralmente ocorre nesse intestino grosso. O gás ele vai esticando esse intestino e isso causa dor também. Cólica por espasmos ou espasmódica, que é a cólica que devém as contrações peristálticas aumentadas, alterando o intervalo gastrointestinal desse animal. E por fim, a cólica causada por parasitas, que são essas grandes lombrigas, que também pode ocasionar uma obstrução nesse intestino pela quantidade, né? Uma quantidade muito grande desses parasitas. Então, aqui, de forma mais específica, para a gente entender, vamos abordar inicialmente como é que está disposto esse sistema digestório dos equinos. Então, a gente vai falar desde a ingestão desse alimento, né, para a gente entender todo essa região do sistema digestório. Então, o alimento ele é reduzido, né, pelo processo de mastigação. E com a ajuda da saliva, esse alimento ele vai sendo umedecido, favorecendo essa deglutição. Então, esse alimento vai percorrendo aqui pelo esôfago, por esses movimentos peristálticos, que vai empurrando esse bolo alimentar por ações dos músculos circulares, né? Então, esse alimento ele vai entrar aqui no estômago por um esfíncter, chamado esfíncter cárdia. E também vai se ligar ao duodeno, essa outra região aqui, pelo esfíncter piloro, que é outro esfíncter. Então, esses esfíncteres, eles são bem desenvolvidos e eles se encontram próximos. Aqui a gente visualiza melhor nesse esqueminha aqui desse outro estômago aqui, né? Então, eles estão anatomicamente aqui nessa região lateral aqui, de forma próximas um do outro. Então, esses esfíncteres eles são bem desenvolvidos, como eu falei, e se encontram próximos, sendo que a cárdia, que é esse primeiro aqui, que separa o esôfago do estômago, ele realiza o fechamento hermético, impedindo a regurgitação desse animal. Então, por isso que o equino, um dos motivos, ele não consegue regurgitar. E esse estômago, como a gente pode visualizar aqui, ele é anatomicamente dividido em duas porções, né? Então, eu tenho essa porção aqui mais cranial, que é chamada de aglandular. Ela é coberta por um epitélio estratificado escamoso. Então, aqui, ó, eu encontro essa mucosa escamosa e aqui, nessa região aqui, a mucosa glandular, que é onde eu vou ter, né, as enzimas digestivas. Essas duas mucosas, ela é dividida por uma linha que é chamada de márgulo plicatus, desculpa. Então, aqui, o sistema digestório dos equinos, né, falando um pouquinho ele vai originar no piloro, né, lá naquele esfíncter que eu falei, o piloro, e ele vai se estender até o ânus. Ele é dividido no intestino delgado, que é o duodeno, jejunum e o íleo, e o grosso, que é o seco, colo, que é o colo maior, o transverso e o menor, e o reto. A gente vai já ilustrar daqui a pouco todas essas regiões. O duodeno é a sua porção mais proximal e ela fixa cranialmente pelo ligamento hepatoduodenal e cranialmente pela prega mesoduodenal. A porção mesentérica do duodeno ela é formada por esse jejunum e o íleo.
Esse íleo, ele situa-se à esquerda do seco, na fase medial da cavidade abdominal, fixando-se na base do seco. A gente também vai visualizar na estrutura. Ele é finalizado na válvula iliocecal, através de uma projeção de sua musculatura para o interior do seco. Então, aqui, essa estrutura aqui, essa finalização do intestino delgado, que é o íleo, vai ter essa válvula que vai ser extremamente importante para a gente entender essa cólica do equino. Então, aqui, eu continuo falando que o seco, ele é a primeira porção do intestino grosso e ele é demarcado pelos ósseos, que é um pequeno orifício iliocecal e seco-cólico. As válvulas iliocecal e a seco-cólica, elas são muito potentes e tem os esfíncteres que controlam o conteúdo alimentar. Isso está muito relacionado aos problemas intestinais, como eu falei, dos equinos. O colo maior, que também é chamado de ascendente, ele é a porção proximal e mais espaçosa, que tem início no ósseo seco-cólico e finda no colo transverso. Vou já fazer a sequência desse conteúdo alimentar passando pelo intestino. Então, o colo maior, ele pode ser dividido em 4 segmentos, que é o colo ventral direito, que ele vai seguir no sentido caldo-cranial, até curvar-se diante do externo, criando uma flexura chamada flexura external, e retornando como colo ventral esquerdo. Essa transição entre o colo ventral e dorsal, ele forma também uma flexura, que é chamada flexura pélvica, que é a única flexura anatômica, dando origem ao colo dorsal esquerdo, que se dirige ao diafragma, desviando-se para o lado direito, formando a flexura diafragmática e o colo dorsal direito. Então, vamos aqui nessa estrutura. Aqui a gente tem uma estrutura do intestino, né, do equino. Vamos começar aqui pelo estômago. O alimento vem nessa direção. Aqui ele vai ter o esfíncter piloro, né, que vai permitir essa passagem desse conteúdo alimentar pelo duodeno. E aqui ele vem no sentido caudal, aqui o jejuno. E finalizando o jejuno, a gente vai encontrar essa porção alaranjada que é o íleo. E é justamente nesse íleo que eu vou encontrar essa válvula, que é a válvula iliocecal, que vai também contrair, vai fechar e vai abrir, permitindo essa passagem desse conteúdo alimentar. E aqui também no início do seco, eu vou ter essa válvula seco-cólica. E essas duas válvulas que são extremamente importantes nessas dores abdominais do equino, pela sua abertura, permitindo esse conteúdo alimentar. Outra situação também interessante que a gente pode observar, antes de eu fazer esse percurso, a gente conseguiu observar que nesse intestino existem diferentes tipos de espessamento, né? Aqui, ó, é um pouco mais largo, já nessa parte mais cranial já é afunilado. Então, isso aqui também pode ocasionar uma obstrução por alimento, né? Dependendo do tipo de alimento que esse animal vai ingerir, né? E também, aproveitando a oportunidade, já falando aqui que parte desse intestino também ele é solto, e é justamente isso também que pode estar causando uma torção, né? Principalmente naqueles animais que de corrida, que fazem esportes mais radicais. Isso pode ocasionar uma torção também, ocasionando a cólica, falando também do parasita que pode estar se alojando aqui. Então, vamos dar sequência aqui, né? Esse alimento, ele passa por aqui, vindo esse colo ventral direito, nesse sentido caldo cranial, e aqui ele sobe, né? Ele vai no sentido mais, no sentido cranial, aqui faz essa flexura, né? Que é a flexura external. E aqui eu encontro o colo ventral esquerdo, que também faz essa flexura aqui, né? Que é a flexura pélvica. E descendo, dá origem aqui ao colo dorsal esquerdo. Essa flexura pélvica, ela divide justamente esse colo ventral do colo dorsal. E vindo aqui, eu tenho a flexura external, né? E aqui eu encontro o colo dorsal direito. Subindo aqui para a parte mais cranial, aqui eu tenho o colo transverso. Aqui eu encontro o colo menor, né? E aí o alimento sai aqui por esse reto, pela ampola retal.
Então aqui eu consigo observar esse intestino grosso, né? Só dando uma ênfase que aqui acontece a fermentação microbiana, então é onde essas bactérias, esses protozoários, eles vão agir. A gente observa, né, que o equino ele tem esse intestino bem desenvolvido, então é a última porção do trato gastrointestinal que forma essa importante câmara fermentativa, né? O processo do alimento ocorre exclusivamente por ação desses micro-organismos, que é a fauna microbiana, que é a mesma fauna que a gente encontra lá no rumen, né? Eu já ouvi falar até um contexto de que o equino é um ruminante invertido, porque o que o ruminante tem no estômago, o cavalo tem na região do intestino, que é essa riqueza da fauna microbiana. Então, para maximizar o aproveitamento desse alimento, o tempo de retenção dessa dieta, desse alimento, ele fica por volta de 21 a 40 horas. Então, aqui algumas considerações finais, falando que a gente tem que ficar de olho, né, nesse equino para ver a sua alimentação, o seu excesso, dar bastante água e ter esse cuidado com o dente, né, para que ele favoreça a sua alimentação, né, mastigar direitinho e ficar observando esse cavalo, porque isso pode fazer diferença na vida desse animal com a cólica. Essas foram as minhas referências. Muito obrigada. Meu nome é Cíntia